pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero dar uma dica de livro muito legal pra você, e é o livro A Menina que Roubava Livros. Mas antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais também. Queria muito chegar pelo menos aos 500 inscritos até o final do ano. E como eu falei no começo do vídeo, hoje eu quero dar aqui uma dica de livro muito interessante, que é A Menina que Roubava Livros. Esse livro, ele é daquele tipo de livro que você entra na história e você não quer mais largar o livro de jeito nenhum. A leitura flui, pelo menos pra mim flui muito bem. Tem alguns amigos que não gostam desse livro, que falaram que ficaram enterrados, mas pra mim a leitura fluiu muito bem. E um dos motivos principais que torna esse livro tão especial é a narração. O livro é narrado pela morte. Isso mesmo, narrado pela morte. E eu acho até essa ideia de a morte narrar a história sensacional, porque a morte ela consegue ser irônica e sensível em um ponto ideal. Mas vamos lá, por que a morte está narrando essa história? Bom, a história ela conta a história de uma menininha chamada Liesel. Eu acho que é assim que fala, pronuncia, mas enfim. E ela escapa da morte tantas vezes que a morte fica simplesmente fascinada por ela. E a morte não conseguia pegar ela, né? E ela só foi reencontrar Liesel no final de sua vida. Por isso que ela acaba acompanhando a vida dela durante todo esse tempo e narra essa história. Mas como assim a Liesel escapa tantas vezes da morte? Bom, começando que o livro, ele se passa na época da Segunda Guerra Mundial, no nazismo, na Alemanha. Então, né, o período ali, a situação, o lugar, a gente já imagina como deve ter sido difícil, como foi difícil, né? Deve não, como foi difícil aquele momento sendo vivido na Alemanha. A mãe da Liesel, na verdade, ela é comunista. E por conta disso, claramente ela é perseguida pelos nazistas. E como ela tá fugindo, ela resolve mandar a Liesel e o irmãozinho dela embora em uma viagem para um casal de idosos que pretendiam adotá-los, né? Esse casal que vivia em uma região mais afastada. Só que durante esse percurso, o irmãozinho da Liesel, infelizmente, ele acaba falecendo. Então ali a gente vê o primeiro contato da menina com a morte, o primeiro momento que ela, de certa forma, escapa da morte. Depois ela chega no seu destino final, sã e salva. Ela ajuda a mãe adotiva com algumas tarefas domésticas, como lavar a roupa, passar roupa, levar as roupas para essas famílias que contratam os serviços da mãe adotiva dela. E nesse levar as roupas, ela encontra muitas casas ricas, né? Porque são ricos que contratam os serviços de lava e passa. E nessas casas ela vê bibliotecas lotadas de livro e ela fica ali fascinada, e ela não pode pegar, ela não pode comprar um livro, ela não pode ter um livro. Então ela acaba roubando esses livros nessas bibliotecas quando ela vai entregar aquelas roupas, quando vai ajudar a mãe nas tarefas. E esses livros que ela rouba são usados para que o pai adotivo dela a ensine a ler dentro do porão. Durante a estadia da Liesel naquele bairro, ela acaba fazendo grandes amizades. Inclusive o melhor amigo dela, ele é obrigado a participar da juventude nazista, né? Que naquela época todos eram obrigados a participar. Então a Liesel tá vivendo aquele momento sem entender o porquê, sem entender o que tá acontecendo, sem entender por que a mãe a entregou. E aí começa o ponto-chave, né, desse livro, que eu acho muito interessante, que é quando o pai adotivo dela acaba abrigando um judeu dentro do porão. Ele esconde esse judeu, que é filho de um amigo do pai adotivo, né? Então ele acaba escondendo esse judeu dentro do porão. E a Liesel vai nesse porão com grande frequência e faz uma amizade muito forte com esse judeu e fica sem entender o porquê que ele está se escondendo, porquê que o nazismo persegue a
a mãe, por que o nazismo persegue aquele amigo dela, por que o melhor amiguinho dela, tão jovem, criança, precisa ir pra guerra, precisa se alistar como a juventude de Hitler, e você vai acompanhando a guerra, né, o nazismo, toda aquela situação caótica pelos olhos de uma criança, pelos olhos da Liesl. O livro ele pega esse recorte de uma época pesada da nossa história da humanidade e conta de uma forma irônica, comovente e até um pouco leve. E principalmente com uma narração impecável da morte, pois muitas vezes algumas coisas que a morte fala ali, algumas frases que ela fala, algumas coisas, você vai parar o livro, vai refletir durante alguns minutos sobre a sua vida. Bom, o livro ele foi escrito pelo australiano Marcus Zusak, sei lá como se pronuncia esse nome, mas enfim, ele foi escrito em 2005, se eu não me engano. Em 2014 ele foi adaptado pelo cinema. Eu já tinha lido o livro, fui correndo assistir o filme. Me decepcionei um pouquinho, talvez tenha me decepcionado com o filme, mas também vale a pena assistir. E eu te garanto que vale muito a pena a leitura. A Menina que Roubava Livros, assim, é uma leitura sensacional e eu garanto pra você que você não vai se arrepender. E aí, você já leu esse livro? Se você já leu, ou se você ainda não leu, ou você já se interessou pra ler e ainda não leu porque viu algumas críticas negativas, ou sei lá, comenta aqui embaixo, vamos debater sobre esse livro tão interessante que é A Menina que Roubava Livros. E é isso, tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.